irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos traz palavras muito conhecidas de todos nós. No Evangelho, Jesus nos diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outra tradução diz assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando Jesus diz que os trabalhadores são poucos, de uma forma muito especial, Ele está dizendo que são poucos aqueles que oferecem a sua vida de fato a Deus. E aqui não significa apenas ser padre, freira, significa uma pessoa tomar o firme propósito de viver para aquilo que ela foi chamada a ser. Deus nos criou para sermos santos. O mundo tem sede de santos. Já ouvi algumas pessoas dizendo, quando Madre Teresa de Calcutá veio em Macau, se não estou errado, no ano de 1984. Madre Teresa de Calcutá, quando esteve em Macau, uma senhora baixa, cansada, simples, mas as pessoas que encontraram Madre Teresa sabiam que ali havia alguém diferente. Conta também a história que quando Madre Teresa de Calcutá precisava pegar um voo, quando ela viajava, muitas vezes até o piloto do avião, as comissárias, paravam para se encontrar com ela. Não porque ela era famosa, mas porque ela tinha algo diferente. O que existe de mais nobre, o que existe de mais belo no ser humano é a sua capacidade de transmitir a presença de Deus. E entre todos os santos da história da igreja, nós temos muitos santos. A igreja tem mais de 5.000 santos. Existe uma santa que chama muito a minha atenção, uma história muito bonita. É a santa que nós celebramos hoje, por isso que o padre está usando a cor vermelha. Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti, ela é italiana, nasceu no ano de 1890, numa família de camponeses, portanto, aproximadamente 130 anos atrás, 1890. Ainda muito nova, seu pai faleceu. Então a mãe e os vários irmãos decidiram mudar para uma cidade maior. Então eles foram morar próximos a Roma. E morando próximos a Roma, eram pessoas muito simples. De repente eles conseguiram um emprego em uma fazenda, conseguiram um emprego no meio rural. E eles trabalhavam em uma casa onde a mulher havia falecido, havia o homem e haviam alguns filhos. E um daqueles filhos do dono da fazenda, dos camponeses, do proprietário daquele ambiente, um daqueles filhos, o nome dele era Alexandre. E Alexandre, aos poucos, ele começou a olhar para Goretti de uma forma diferente. Começou a olhar para aquela jovem que tinha 11, 12 anos, com um olhar de sedução. Ele já era grande, praticamente maior de idade, e uma vez ele disse: Goretti, ninguém está vendo, nós vamos ficar juntos. E ela disse: não, nós não vamos, Deus não quer, eu não quero ofender a Deus. E aquilo aconteceu uma, duas, voltou a acontecer, até que um dia ele falou de uma forma mais firme: nós vamos ficar juntos, nós vamos, e você vai fazer aquilo que eu quero. Trocando no português bem claro, o rapaz desejava abusar da Goretti, daquela jovem. E ela disse: Deus não quer e eu não vou fazer, eu não quero ofender a Deus. Naquele momento ele tirou uma faca e deu 14 facadas naquela criança. 14 facadas. A história diz que o sangue naturalmente, normalmente o sangue estava jorrando, o sangue estava sendo derramado, e ela teve tempo ainda de ser levada ao hospital. Enquanto ela estava sendo levada para o hospital, ela disse para a mãe: mãe, eu vou para o céu, e lá no céu eu vou rezar pelo Alexandre, para que o Alexandre se converta e um dia também esteja comigo, lá junto com Deus. Ela acabou falecendo. A mãe, heroína,
heroína, com uma atitude heróica. Perdoou Alexandre, foi visitá-lo na cadeia. Depois de alguns anos, ele saiu da cadeia, se converteu, se tornou um grande católico. E aqui entra algo extraordinário. No ano de 1947, Maria Goretti foi declarada beata. Na beatificação dela haviam aproximadamente 400 mil pessoas na Praça de São Pedro. Muita gente, tamanho de Macau praticamente. 400 mil pessoas na Praça de São Pedro. E estava a mãe da Goretti de mãos dadas com Alexandre. Os dois rezando e agradecendo a Deus pela canonização daquela jovem. Um testemunho fantástico. Todos os santos são uma resposta para o nosso tempo. Nós temos aqui uma imagem ao lado do padre, e eu me emocionei quando eu vi essa imagem no meu telefone de celular, no meu telemóvel. Sempre quando eu abro o telemóvel, eu já olho, o meu celular já tem uma imagem do Padre Pio, e daqui a pouco o padre volta falando da Goretti. O Padre Pio é uma resposta, todo santo é uma resposta para os tempos de hoje. De repente, as pessoas da nossa época, Padre Pio, ele faleceu em 1968 aproximadamente, as pessoas diziam, esse milagre de bilocação, pessoas estarem em dois lugares ao mesmo tempo, isso é lá da Idade Média, isso é lá do passado. Pessoas terem os estigmas, as marcas de Cristo na mão, isso é de São Francisco, é lá da Idade Média, isso é folclore, isso é lenda. Uma pessoa, um padre no confessionário, antes mesmo da pessoa dizer os pecados, ele já saber, ele ter o dom da ciência e saber o pecado dos outros, isso é história, isso é conversa, no Brasil diz assim, isso é conversa para boi dormir, isso não é verdade. E aí vem Padre Pio, e tudo aquilo que é humanidade, tudo aquilo que é ciência, tudo aquilo que os ateus e até pessoas modernistas de dentro da igreja questionavam e diziam que era lenda, vem e acontece tudo com Padre Pio. Alguns tiveram a graça de ir junto com o Padre Pietrantina. Padre Pio, pessoa simples, com um terço na mão, 12, 15 horas atendendo confissão todos os dias. De repente ele estava atendendo confissão e tinha um testemunho que ele estava na entrada de um hotel lá em Nova York, nos Estados Unidos, aconselhando algumas pessoas. Bilocação, em dois lugares ao mesmo tempo. Padre Pio, ele tinha as marcas das chagas de Jesus, era carne viva, sangrava 42 graus por dia. Tinha momentos que para ver a febre de Padre Pio se usava um termômetro de banheira, de tanta febre que ele tinha. Quando ele faleceu, no mesmo instante desapareceu os estigmas, e aquilo se transformou em um perfume como se fosse de rosas. Para quê? Para dizer que a santidade é possível, que isso não é coisa do passado. E aí de repente vem Maria Goretti. O santo é uma resposta para o nosso tempo. O que Maria Goretti pode nos ensinar? E aqui ensinar de uma forma muito especial para as jovens. Hoje existem muitas jovens, graças a Deus, aqui em Macau. Infelizmente as coisas estão piorando. Gosto de dizer que no Brasil parece que a roupa é muito cara. No Brasil a roupa é uma fortuna, porque as pessoas gostam de usar pouca roupa. Se nós observarmos algumas crianças de hoje, não quero ofender, quero dizer a verdade, do jeito que algumas crianças se vestem hoje, há 50 anos atrás, nenhuma mulher de programa se vestia da mesma forma, de forma indecente, Parece que as pessoas querendo brigar com Deus. Eu sou dono do meu corpo, eu mando no meu corpo. Quem diz eu sou dono do meu corpo, eu te desafio, não morre então. Você é dono do seu corpo, então não morre. É dono do seu corpo, então fala para o seu cabelo, não cresce mais.
É dono do corpo, uma óbvia, é conversa fiada. Ninguém é dono do corpo. Quem é dono, quem é poderoso, quem nos criou, quem tem autoridade, quem é capaz de mover e transformar todas as coisas é apenas Deus. O ser humano não é capaz de fazer uma unha parar de crescer. Quanto mais o ser humano se rebela contra Deus, pior ele fica. Existem algumas jovens também: eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero do meu corpo. Alguns jovens também. E aí depois eu fico com dó dos pais, eu fico com pena de alguns pais. Alguns são avós, vai na catequese, vai no crisma, vem na igreja, mas depois que foi para a universidade, parece que deram um banho de esquisitice e loucura na criança. Volta todo atrapalhado, todo furado, todo pintado, com roupa toda atrapalhada. E às vezes se acha que é todo... Quando eu fui ordenado padre, para mim eu nunca tive problema de usar roupa de padre. Nunca tive, sempre achei muito interessante. E achei bonito, é parte da minha identidade. Eu não sou o que eu visto, mas o que eu visto mostra quem eu sou. Em um mundo sem identidade isso já vale muito. Então em alguns momentos eu pensava assim, principalmente quando eu tinha que usar roupa de padre, perto dos meus amigos da infância que me criticavam. Eu pensava, esses jovens do dia de hoje têm coragem, se orgulham de vestir tanta coisa atrapalhada. Eu vou ter vergonha de usar uma roupa de padre e dizer que eu sou católico. Antigamente no Brasil tem muitos grupos de oração. Eu ia em grupo de oração carregando a Bíblia e eu tinha vergonha. Eu falei, eu vou ter vergonha da Bíblia. Então nós que somos católicos, peçamos esta graça a Deus. Temos Padre Pio, temos Maria Goretti, cada um do seu jeito, cada um com a sua vocação, cada um com o seu trabalho. Peçamos esta graça a Deus. O padre vai encerrar e vai enfatizar bem isso que eu vou dizer agora. Peçamos essa graça da santidade. O demônio, ele colocou no nosso coração e na nossa cabeça que é impossível ser santo, que ser santo é coisa apenas para alguns, que ser santo é uma coisa que está muito além da nossa vida, que é algo impossível. Eu já ouvi pessoas de dentro da igreja dizendo, padre, eu vou na missa, padre, eu rezo, mas eu não vou ser santo também, né? A palavra pecado, amartia, em grego, significa errar o alvo. Já viram um alvo? Sabe aquele jogo de arco e flecha? Você tem o alvo e aí você joga, quem acerta o alvo ganha. Pecado, não ser santo, é errar o alvo. É uma pessoa que nasce e não atinge a meta, a finalidade da vida dela. Por isso, irmãos e irmãs, façamos agora a nossa oração e peçamos a Deus esta graça, a graça de olharmos para os santos da igreja, de amá-los e de pedirmos a Deus esta mesma graça, talvez não no altar, mas que Deus nos conceda a graça, que Deus nos conceda esta graça, a graça da santidade, a graça de admirarmos esses grandes heróis da fé da igreja. Que alegria ser católico, que alegria os santos que nós temos. Em um mundo tão sem referência, Jesus já dizia, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. E aqueles que de fato são trabalhadores, aqueles que lutam pela santidade.